Estamos online e nós vamos iniciar com uma oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, muito obrigado por mais uma aula de aprendizado, ó Deus, com respeito ao Apocalipse, esse livro, ó Pai, tão importante para a nossa fé, que o Senhor nos deixou, ó Pai, para nos fortalecer e para nos trazer cada vez mais próximos à Tua presença. Que sejamos desafiados e transformados por Ti, que possamos compreender o texto de hoje, as verdades de hoje, e que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações e nos ajude na prática. Em nome de Jesus, eu oro, te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Nós vamos hoje falar sobre a idolatria imperial e as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos tentar abranger os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Nós não vamos nos aprofundar nesses capítulos, como eu já tinha explicado aos irmãos anteriormente. Nós tivemos uma série há 2 anos atrás, essa série está toda no YouTube, onde cada sermão eu trabalhei uma igreja do Apocalipse, os irmãos podem procurar lá no nosso YouTube e relembrar sobre as verdades dessas igrejas. Hoje o meu intuito é mostrar que o problema dessas igrejas, o problema que levou essa revelação de Jesus Cristo e João escrever essa revelação e direcionar essas 7 igrejas é o problema da idolatria imperial. Então nós vamos ver como essa idolatria imperial estava nas igrejas, pelo menos em 5 delas, e como o Senhor então pastoreia as suas igrejas. Isso é muito bonito. E para nós iniciarmos, eu gostaria de trazer aqui um texto que nós finalizamos na semana passada lendo, e eu trouxe, de certa forma, já uma explicação. Quero relembrar a explicação aos irmãos, um texto do capítulo 1. Então, no capítulo 1, nos versículos 11 a 13, e também no versículo 16, nós lemos o seguinte: o que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu expliquei aos irmãos que essas igrejas são igrejas da Ásia Menor e existia uma estrada romana que, nesta ordem, ligava essas 7 igrejas. Então, o livro de Apocalipse é escrito e direcionado a essas 7 igrejas. E o número 7 também propõe a divisão do livro, que é dividido em 7 partes. E na sequência do capítulo 1, João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e tendo voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, que tinha na mão direita 7 estrelas. Eu expliquei aos irmãos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu a revelação, a explicação desse símbolo, do simbolismo dos candeeiros e das estrelas. E o fato de Jesus ter feito isso nos ajuda muito na interpretação do próprio livro, no entendimento que o livro é simbólico, que não está falando de coisas literais, não são candeeiros literais, mas é uma visão espiritual de candeeiros que simbolizam a igreja. Os candeeiros são as igrejas e as 7 estrelas são os pastores das igrejas. Também expliquei aos irmãos que aqui nós temos uma figura que tem um ponto de ligação, uma referência cruzada com o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, no templo, havia no templo os candeeiros, ou os candeeiros estavam no templo, e também havia no templo o incensário. E o sacerdote tinha a função de ir no templo e abastecer os candeeiros e o incensário para não faltar nem luz nos candeeiros, nem incenso que deveria ser queimado 24 horas por dia. Então, quando ele vê os candeeiros de ouro e um no meio, semelhante ao filho do homem, ou filho de homem, que é Jesus Cristo, uma expressão referência a Jesus Cristo, ele está vendo Jesus nessa função sacerdotal. Cristo é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote é aquele que cuida da igreja.
E Cristo está aqui provendo a luz para os candeeiros. Isso é maravilhoso, porque os candeeiros são a igreja. E quem que traz a luz das igrejas? Ou quem é a própria luz das igrejas? É Cristo. Cristo, então, está provendo o combustível necessário para que as igrejas alumiem, para que as igrejas brilhem, para que a luz das igrejas chegue ao mundo perdido, para que o evangelho seja testemunhado, para que essas igrejas sejam testemunhas fiéis. E Cristo é a própria luz. Então, nessa função sacerdotal, Cristo está provendo. E ele, então, tem as 7 igrejas em suas mãos. É isso que nós vemos aqui no versículo 20, né? O próprio Cristo fazendo a revelação desse simbolismo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, os pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Cristo caminha por entre as igrejas, Cristo abastece, provê às igrejas o combustível necessário para que elas brilhem. Cristo é esse próprio combustível. E Cristo também tem os líderes, os pastores das igrejas, os mensageiros, aqueles que são responsáveis pelo ensino, pelo discipulado das igrejas em suas mãos. Isso é muito notável. Bom, falando nas 7 igrejas, na semana passada eu já mostrei para vocês esse mapa, e aqui eu gostaria de mostrar novamente. Patmos está aqui, João estava na ilha de Patmos, ele foi aprisionado. Patmos era uma espécie de ilha-prisão, que aqueles que eram contra Roma, os inimigos políticos do imperador e de Roma, eram enviados para lá. Então era uma ilha-prisão para inimigos políticos de Roma. E nós temos aqui as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Observe que Laodiceia está entre Colossos e Herápolis. É bem importante essa localização, porque quando nós vermos a carta a Laodiceia, a referência de ser quente ou frio é uma referência a essas 2 cidades, Herápolis e Colossos. Nós vamos ver assim que chegarmos lá. Eu trouxe aqui um print do Google Maps, um print só para vocês verem essa região hoje. Então, a Ásia Menor é onde hoje é a Ásia. E observe como que a Ásia Menor é uma região bastante central. Aqui nesse ponto, já não aparece no mapa, mas aqui esse pedacinho de terra, nós temos a Ásia Menor, ou melhor, nós temos o Oriente Médio. Então, tudo que vinha do Oriente Médio, de Israel e tudo mais, tinha que passar pela Ásia Menor para ir até Roma. E saía daqui por meio de embarcações. Nós temos a Grécia aqui, já é a Europa. Aqui embaixo nós temos a África, o Egito, Alexandria, Cartago, Hipona, grandes cidades, importantes cidades da África. Então, a Ásia Menor era muito importante, um centro comercial muito importante. E isso tem a ver com todo o contexto, tanto das cartas às igrejas, como do problema o qual João vem refutar, o problema da idolatria imperial. Os leitores de João estavam entre os mercadores, eles eram comerciantes. É interessante que existe uma vendedora de púrpura, a Lídia, que era dessa região, é mencionada no livro de Atos. Então, os leitores de João estavam entre os mercadores, envolvidos com as associações comerciais, com o sistema político e econômico romano, e por isso envolvidos com cultos pagãos ao imperador. Vamos entender isso daqui. Essas associações comerciais eram chamadas de guildas, seriam os sindicatos comerciais. E essas guildas, conforme Kraybill, o autor que eu indiquei o livro para leitura, afirma que para sobreviver no mercado internacional era essencial dar colaboração ou aderir, né, se não realmente aderir, às guildas comerciais e às instituições portuárias. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema de participar das guildas, das associações comerciais?
O problema é que os membros das guildas eram obrigados a participar das festas em honra aos deuses romanos e em honra ao próprio imperador. Então eles eram obrigados a cometer nos seus templos, a comer nos templos e a praticar a promiscuidade sexual. Quem não cumpria essas regras era expulso dos sindicatos, perdia seu emprego e era condenado à pobreza. Não poderia comprar nem vender, iria passar pobreza. Algumas igrejas passaram por pobreza porque mantiveram testemunho fiel e por isso foram considerados párias da sociedade. Então, os cristãos que se recusaram a honrar os deuses pagãos, a comer carne sacrificada aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual, arriscavam a sua existência material. Eram considerados párias pela sociedade, isto é, eram marginalizados, eram perseguidos e até mortos. Então, eles não idolatravam o consumo nem o conforto. Os cristãos, eles deveriam manter o testemunho fiel. E aqueles que mantinham o testemunho fiel, eles sofriam por causa disso. Existiam 3 seitas aqui, 3 heresias. E essas heresias estavam no meio da igreja. Pessoas no meio da igreja estavam fomentando essas 3 heresias. Então, o texto é escrito para refutar essas 3 heresias. O autor usa alguns termos simbólicos, como, por exemplo, a seita de Nicolau. O termo Nicolau, nós não sabemos se de fato se refere a alguma pessoa em específico, a algum homem que foi chamado de Nicolau. Os nicolaítas, a seita dos nicolaítas, o termo Nicolau significa aquele que atrai, e são chamados como aqueles que se autodeclaram apóstolos, ou seja, são pessoas que erroneamente se declararam líderes, né? Autodeclararam apóstolos, mas não eram. Os apóstolos eram apenas os 12, e eles, então, permitiam a participação nas festas. Então, vamos lá, vou ler esse texto para vocês. A Bíblia não identifica essa doutrina, mas diz que Jesus odiava. Então, Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Isso está lá em Apocalipse 2,6. E ele elogiou os irmãos de Efésios por rejeitarem esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos pregadores. Então, os efésios rejeitaram os nicolaítas, mas os irmãos de Pérgamo toleravam esses pregadores nicolaítas. Provavelmente estes eram aqueles que auto-intitulavam apóstolos e não eram, conforme Apocalipse 2,2, e era uma espécie de liberalismo moral, que permitia a participação nas festas idólatras promovidas pelas guildas. Observe que essas seitas, à medida que elas vão aparecendo, elas vão se intensificando. Então, os nicolaítas, eles permitiam a participação das festas. Não tem nenhum problema, pode participar das festas, pode comer a carne, pode ir, você só está indo, vai nas festas idólatras, né? Participe aí dessas festas idólatras. Olha só como que isso daqui nos ajuda até a entender as festas idólatras dos nossos tempos. Nós não podemos participar. E muitos cristãos, eles dizem, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Os nicolaítas, eles eram liberais moralmente falando. E aí nós temos a seita de Balaão. Aqui tem um textão, porque está explicando quem era Balaão no Antigo Testamento. Eu sei que ficou a letra pequenininha, mas eu quero ler esse texto todo para vocês. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, registrada em Números, capítulo 22, 25 e 31, 16. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida, acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Foi naquela ocasião que a mula falou, vocês se lembram disso, que a mula falou a Balaão para não amaldiçoar o povo de Deus. Então,
Deus frustrou essa tentativa de amaldiçoar. Porém, Balaão desistiu das maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel, dando um conselho de convidá-los a participarem de uma festa idólatra. Olha só a festa aí, mais uma vez. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade. E Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas. Então, o povo de Israel tinha que ser santo, santo diante do Senhor, não poderia envolver na idolatria, e por causa dessa festa da imoralidade, moralidade é sexual, prostituição, né? Deus matou 24 mil israelitas nessa ocasião. Balaão, depois de não ter conseguido por 3 vezes amaldiçoar Israel, os seduziu a cometerem adultério com as mulheres midianitas e a comerem carne de sacrifícios aos ídolos e a adorarem deuses pagãos. Os ensinamentos de Balaão não eram tanto uma doutrina, mas uma prática. Olha só, é uma prática pecaminosa. Ceder à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, comer dos alimentos oferecidos aos ídolos e adorar esses ídolos. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a ser tolerante às outras religiões e até participando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo. O pluralismo é a aceitação de todas as religiões como igualmente boas. Todo caminho leva a Deus, toda religião é boa, é só um Deus mesmo, então todo caminho leva a Deus. Está errado isso daqui. E o sincretismo, que é quando há aquela mistura de religião, de doutrina. Né? No Brasil, a Umbanda, a Quimbanda, é extremamente sincretista. O espiritismo mistura catolicismo com cristianismo, com seitas africanas e vira essa bagunça mesmo. É isso. Isso é o sincretismo e o pluralismo. Então, os balaonitas, aqueles que seguiam a seita de Balaão, levavam o povo à prática do pecado. E aí, a terceira seita é a seita de Jezabel. O nome Jezabel é uma referência à esposa do rei Acabe, que havia se casado com uma princesa de Sidom. Então, o rei Acabe, rei de Israel, é o pior dos reis, e Jezabel, a mais terrível, a rainha de Israel, era princesa de Sidom. Jezabel instigou Acabe a adorar o deus pagão Baal e a deusa Azerá, e a construir um templo e um poste ídolo, e seduziu as pessoas à imoralidade sexual para adorar esses deuses. Não apenas isso, Jezabel matou os profetas do Senhor, teve uma ocasião que ela matou 80 profetas, Elias inclusive foge, e eles têm uma morte terrível, o juízo de Deus é terrível sobre Jezabel e sobre Acabe, por causa da idolatria e do pecado. Então, havia, além da seita de Balaão e dos nicolaítas, a de Jezabel. E o objetivo era o mesmo, de enganar o povo de Deus, persuadindo-os a adorarem um estilo de vida que lhes permitiria serem aceitos do mundo e continuarem sendo membros da igreja. Olha que coisa interessante. Vê se isso não está presente na igreja atual. Um estilo de vida que permite ser aceito no mundo e continuar sendo membros da igreja. Como que nós hoje estamos cheios de idolatria imperial, idolatria do consumo, do conforto, do estilo do mundo, do entretenimento do mundo, das filosofias do mundo. Nós estamos nos conformando, estamos nos transformando conforme o século, e não o contrário. A Bíblia diz para não nos conformarmos com este século, mas transformarmos segundo a renovação da nossa mente. Então, olha só o que está acontecendo, né? Como que o Apocalipse é tão atual, é tão importante para nós. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então, dentro deste contexto, o propósito do livro de Apocalipse é trazer uma advertência aos cristãos que evitassem os laços econômicos e políticos com Roma, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império. E se o Império Romano é assim, toda a sociedade é assim, toda a política é assim. As instituições políticas de todos os países
são cheias de idolatrias. As estruturas que os homens criaram são cheias de rebelião contra Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Olha, que hoje eu estou falando isso exatamente no dia que o STF está julgando a liberdade de culto, está julgando a separação da igreja do Estado e a liberdade da igreja de cultuar ao Senhor. Então, nós seremos perseguidos. O mundo é contra Deus. Nós precisamos entender, se mantivermos o testemunho fiel, a sociedade irá nos perseguir. Agora, o ponto é, por que não nos persegue se o nosso Brasil é tão corrupto? Será que é porque nós estamos negociando os princípios? Estamos sonegando, entrando na corrupção, vendendo a nossa alma para as idolatrias, se prostituindo, comendo carne dedicada a ídolos? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. O livro é muito atual. Nessa perspectiva, o Apocalipse é aplicado a hoje, como um alerta à submissão idólatra que os governos e as instituições econômicas exigem. Muito cristão não manteria o testemunho fiel hoje se isso lhe custasse o seu salário, se isso lhe custasse o seu sustento, se custasse o seu conforto, a sua Netflix, a sua internet. Talvez o Apocalipse, então, seja tão necessário e urgente como era naquele tempo. Agora, eu queria passar em cada igreja, assim um pouco por cima, superficialmente, só para destacar algumas coisas. Eu quero começar, então, com Éfeso, a primeira igreja que aparece, a primeira cidade a ser mencionada. Então, Éfeso era a maior cidade, a terceira maior cidade do Império Romano e a capital da Ásia Menor. Por isso é iniciado com ela. E Éfeso era uma cidade muito importante. Havia ali um templo dedicado à deusa Diana, e a deusa Diana, que é a deusa do amor, então havia culto a essa deusa por meio de prostituição mesmo. Havia nesse templo, a deusa Diana, as prostitutas cultuais, ou sacerdotisas prostitutas, que recebiam os marinheiros que ficavam meses viajando, recebiam os marinheiros para a prática de sexo em nome da Diana, para o culto da Diana. Então, a prostituição era algo cultual, era algo institucional, religioso no Império Romano. Havia ali também um templo ao imperador romano, como a capital, o principal templo do imperador romano estava em Éfeso. Agora, em Éfeso, logo no início da era cristã, já nasceu uma igreja ali. Foi proposital que os apóstolos, e Paulo principalmente, pregou em Éfeso para plantar uma igreja ali, porque era a capital do império. Então, eles tinham uma estratégia de colocar igrejas em cidades estratégicas para alcançar a região toda. E Paulo, Timóteo e o próprio João pastorearam a igreja de Éfeso. Então, Paulo, Timóteo, que foi discípulo de Paulo, João, o apóstolo João, antes de ser levado a Patmos, ele estava pastoreando Éfeso, e depois de João, o seu discípulo Policarpo passou a pastorear Éfeso. Então, era uma igreja bem pastoreada. E nós temos uma carta de Paulo que é direcionada a Éfeso. Mas era uma igreja que tinha abandonado a prática das primeiras obras e do amor. Então, o Senhor Jesus Cristo exorta a essa igreja voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Primeiro amor aqui é o amor a Deus acima de todas as coisas. A referência aqui, né, o primeiro amor é amar a Deus acima de tudo, o segundo amor é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não é uma referência ao amor lá no início da era cristã, aquele amor mais apaixonado por Cristo. Não é isso. A referência, como muitos dizem, apesar de se referir também às primeiras obras, que dá-se a entender o início da caminhada cristã. Mas o primeiro amor aqui é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, eles tinham uma religiosidade, eles rejeitavam os nicolaítas, eles tinham muitas obras, Jesus diz, conheçam as tuas obras, a tua perseverança, mas eles faziam tudo isso por mera religiosidade. Era como se tivesse se tornado algo corriqueiro.
algo mecânico. Eles precisavam voltar à prática do amor. Bom, continuando na sequência, nós temos Esmirna. Esmirna é uma igreja que foi elogiada, somente elogiada. E Esmirna existe até hoje, era um importante porto naquela época e era produtora de mirra. A mirra é um perfume que vinha daquela região, o próprio nome Esmirna, né, tem aí o radical de mirra, e então por isso era uma cidade muito próspera, muito rica, talvez por isso que existe até hoje. E ela era conhecida por duas coroas. Os seus prédios tinham o formato de uma coroa. Quem vinha de longe do mar, os navegantes, aqueles que vinham do mar, olhavam para os prédios e viam a coroa de Esmirna. Como também em Esmirna existiam os Jogos Olímpicos, e lá os ganhadores, os atletas, aqueles que corriam, eles ganhavam os louros de vitória. Por isso que é mencionado que aquele que for fiel até a morte receberia a coroa da vida. Olha como que o contexto é muito próximo. Essa cidade era inteiramente fiel a Roma e a César. E nessa cidade a igreja era muito perseguida. E por isso que o Senhor Jesus Cristo diz para essa igreja não temer, porque o diabo iria lançar por meio da perseguição alguns dentre aquela cidade na prisão. E eles teriam uma tribulação muito grande, de 10 dias. E por isso aquela igreja deveria ser fiel até a morte. É interessante porque Esmirna só foi elogiada. As cidades que foram só elogiadas, ou melhor, as igrejas que foram só elogiadas, são igrejas que eram perseguidas, igrejas que passavam por dificuldades, como Filadélfia, por pobreza. E o texto é dito: conheço as tuas obras e a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Uma coisa interessante é que Esmirna, a igreja de Esmirna, era pobre. A pergunta é por quê? Por que que a igreja estava passando por pobreza? Por que que os membros estavam passando por miséria? Sendo que a cidade era rica, produtora de mirra, que exportava para todo o Império Romano. Por que que então eles estavam passando por pobreza? Por causa do testemunho fiel. É o que nós estamos falando. Se manter o testemunho fiel, é possível passar até pobreza, perseguição. Aí Jesus fala: mas vocês não são pobres, vocês são ricos. A riqueza espiritual, riqueza da graça, riqueza da vida eterna. E aí, nessa cidade, Jesus já fala sobre os judeus, os que se declaram judeus e não são. Na verdade, eles são judeus, mas eles não são verdadeiros judeus, porque os da fé que são verdadeiros judeus. Eles são, ao contrário, sinagoga de Satanás. Por quê? Deixa eu explicar. No início da era cristã, o cristianismo, a igreja cristã, passou a ser identificada como uma ramificação do judaísmo, como uma vertente do judaísmo. E os judeus, eles viviam em várias cidades do Império Romano e tinham a sua liberdade de comércio, tinham a sua liberdade religiosa e tudo mais. E os cristãos, por serem identificados como uma ramificação dos judeus, do judaísmo, eles acabaram tendo essa liberdade também. Liberdade religiosa, liberdade de comércio e tudo mais. Os judeus eram muito prósperos nessas cidades. Aconteceu que, ao começar a perseguição do Império Romano contra os cristãos, porque os cristãos não consideravam César como Senhor, somente Jesus é Kyrios, Senhor, então os cristãos não chamavam César de Kyrios, e esse era um problema. Então, quando os cristãos começaram a rejeitar César como Kyrios, como Senhor, somente Cristo é Senhor, os judeus passaram a ser perseguidos também. Por quê? Porque para os romanos, o judaísmo e o cristianismo é a mesma coisa. Está tudo dentro do mesmo pacote. Aí o que os judeus começaram a fazer? Começaram a denunciar os cristãos a Roma para justamente diferenciar os cristãos dos judeus. Então, os judeus começaram a ser perseguidores.
começaram a difamar os cristãos. Eles eram sinagoga de Satanás. Eles perseguiam e denunciavam os cristãos a Roma, justamente para eles não perderem a liberdade que eles tinham de comércio e religiosa. Olha que coisa. Então, né, a pergunta, por que a igreja de Esmirna era pobre em uma região rica? Por causa do testemunho fiel. Né? Os judeus, sinagoga de Satanás, acusavam os cristãos promovendo a perseguição. Por isso, sinagoga de Satanás. E a igreja de Esmirna, Jesus exorta, não temas a perseguição, ela vai vir, Jesus não disse que não virá, diz vai vir, mas não temas, e seja fiel até a morte. Vocês vão receber a coroa da vida. Olha que maravilhoso. E mais uma promessa, que ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Jesus não os livra da primeira morte, que é a morte física. Jesus os livra da morte espiritual, que é o inferno, que é a eternidade do castigo eterno. Então Jesus diz, ao vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Vocês podem até morrer fisicamente, mas para o inferno vocês não vão. Sejam fiéis até a morte. Esse é o grande argumento. Seja fiel, mantenha o testemunho fiel. Legal, né? Pérgamo. Pérgamo era uma cidade pluralista, isto é, tinha várias religiões, tinha vários templos, várias filosofias. Hoje as cidades do mundo, as principais cidades, as cidades globalistas do mundo são pluralistas. Pensando aí em Nova York, Londres, são pluralistas, tem de tudo. São Paulo, a própria Goiânia é uma cidade pluralista. Então, Pérgamo era um importante centro comercial. Pérgamo foi a inventora do pergaminho. E nessa cidade existia uma biblioteca de 200 mil volumes. E os livros lá na biblioteca eram escritos em pergaminho. Olha que interessante. Era uma cidade multirreligiosa, centro de 4 seitas. Existia templo para Zeus, para Dionísio, para Asclépio e Atena. Depois vocês podem pesquisar aí esses deuses romanos, ou melhor, gregos. Deuses gregos que eram adorados aí em Pérgamo. Como também nessa cidade havia o trono de Satanás, que é uma referência ao culto ao imperador, ao templo ao imperador. Então, toda vez que aparecer aí o trono de Satanás, é uma referência, pelo menos nessa primeira parte, é uma referência ao culto, ao trono do imperador, ao culto do imperador, ao templo onde o imperador romano era cultuado. Então, Pérgamo rivalizava com Éfeso em relação ao culto do imperador. Éfeso era a capital, então era o lugar mais importante do culto, mas Pérgamo tinha o culto ao imperador. E nessa cidade de Pérgamo, temos aqui uma pessoa que é muito importante, chamado Antipas. E a perseguição resultou na morte de Antipas. A perseguição que resultava em morte era algo real, como evidenciado pelo caso de Antipas. Sabemos pouco sobre este homem. Seu nome grego pode significar como pai. Antipas como pai. Então, Antipas é chamado de a testemunha fiel. Sua vida foi caracterizada pela designação minha fiel testemunha, que é a mesma pela qual Jesus é conhecido. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, na visão que João tem sobre Jesus, ele é descrito como testemunha fiel, como também em Apocalipse 3,14, Jesus é tido como a testemunha fiel. Aqui o texto. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O termo testemunha é martírios, né? O grego martos, que vem a palavra que a gente utiliza para mártir, ou para mártires, aqueles que morrem pela fé. Então, Jesus é a testemunha fiel, e a outra pessoa que foi chamada de testemunha fiel foi Antipas, aquele que morreu por causa do seu testemunho. Olha que legal. O termo testemunho, então, vem da palavra grega, martos, e com o tempo passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. E assim usamos a palavra mártir. E a exortação à igreja de Pérgamo: não aceite as doutrinas mundanas e seculares. É uma igreja que flertava
fortemente com as doutrinas balaonitas e dos nicolaítas, e era para eles não aceitarem essas doutrinas mundanas. Tiatira. Tiatira era o centro comercial governado por guildas, pelos sindicatos comerciais. Os cristãos eram excluídos do convívio da sociedade em Tiatira, aqueles que não participavam do culto ao imperador. É interessante porque em Tiatira havia uma mulher que se autodeclarou profetisa, que é chamada de Jezabel. E essa mulher que se autodeclarou, olha só, os nicolaítas se autodeclararam apóstolos, essa mulher se autodeclarou profetisa. Que nós aprendemos uma coisa, se autodeclarar alguma coisa está errado, não é biblicamente incorreto. Então ela se autodeclarou, ela mesma se disse profetisa e persuadiu a igreja a praticar relações sexuais ilícitas nos templos pagãos e a comerem ali o alimento oferecido a um ídolo. Ela utilizava o argumento que os cristãos deveriam conhecer as profundezas de Satanás. Olha só o argumento dela. Claro que nessa carta a Tiatira existe um juízo muito grande a Jezabel e aos seus filhos, ou seja, aqueles que seguem a ela. Depois nós vamos ver isso. E a exortação é não aceite a prostituição e a imoralidade. Pulando já para Sardes. Sardes era uma cidade conhecida por sua riqueza e por sua segurança. Era uma cidade que tinha uma estrutura de segurança impecável, nunca tinha sido invadida, e por isso ela tinha fama que estava vivo, mas estava morto. Havia duas cidades, uma no topo de um monte fortificada e outra numa planície que gozava de uma prosperidade econômica. Deixa eu corrigir, ela tinha sido sim invadida por duas vezes e as duas invasões foram invasões secretas, foram invasões de repentes e ela ficou à deriva porque não vigiou o suficiente. Esse é o ponto dessa cidade. Apesar de ser uma fortaleza no topo de monte, uma cidade segura, Ciro, persa, em 546 a.C., conseguiu atacá-la, escalando seus paredões e pegando os moradores de Sardes de surpresa. Olha só. De igual forma, Antíoco o Grande, em 204 a.C., conseguiu invadir a cidade, pegando-a sem vigilância. Então, por causa da sua segurança, os cristãos de Sardes, eles estavam acomodados, estavam se sentindo seguros. E por isso que Jesus fala, olha, ser vigilante, preste atenção. Da mesma forma que a cidade foi invadida de surpresa, sem vigilância, de repente, eu também posso vir e agir contra vocês. Então, preste atenção nessas coisas e tomem cuidado. A igreja vivia um comodismo de estilo de vida inofensivo e preguiçoso, que garantia a liberdade religiosa. Olha que interessante. A igreja ela estava no comodismo, um estilo de vida inofensivo, parece a igreja brasileira, e preguiçoso. E isso garantia a liberdade religiosa. E por isso Jesus diz, tome cuidado, para que, por causa da negligência ou da indolência, nenhuma calamidade destrua ou destrutiva venha sobre você. Desperte do sono de morte, esteja atento, ser vigilante. Então, essa é a exortação de Jesus, vigia, preste atenção. Você está acomodado, você está achando que está segura, mas vigia, porque eu vou contra você. Ser vigilante. Né? Interessante. Filadélfia é a segunda igreja que somente é elogiada. Então, a primeira igreja somente elogiada é a igreja de Esmirna e a segunda de Filadélfia. É uma das mais conhecidas igrejas do Apocalipse e existem cidades com esse nome, estados com esse nome, igrejas também, que são chamadas igrejas Filadélfia. Lá em Ariquemes existe a Igreja Presbiteriana Filadélfia do Brasil, é a igreja na qual eu fui batizado. Então, a Filadélfia, a cidade,
era o centro de propagação da língua e cultura grega. Então, apesar de estar na Ásia Menor, a cultura grega e a língua grega era muito popular e era popularizada ali naquela cidade. A língua grega era quase como a língua, o inglês é hoje, é uma língua popular em todo o mundo, era a língua utilizada em todo o mundo, não era o latim. Apesar do Império Romano ser um império dominador, era a língua grega que era a língua comum das pessoas. E então, a Filadélfia propagava tanto a cultura como a língua grega. Os seus habitantes viviam com medo de uma catástrofe, porque a cidade havia sido destruída por terremotos e tudo mais. E muitos foram morar fora da cidade por segurança, por causa do medo da catástrofe. Ela teve o seu nome mudado 2 vezes pelos imperadores. Uma vez ela veio a se chamar Flávia, por causa do imperador Flávio, e por causa da família dos Fidelfos, ela veio a se chamar Filadélfia. E aqui nós temos a igreja modelo, apenas elogiada, uma igreja missionária, uma igreja que havia uma porta aberta. Jesus usa essa expressão, eis que tenho aí uma porta aberta. E essa porta aberta é uma referência à missão. Como ali era um centro de propagação da língua grega, da cultura grega, então ali a igreja era muito útil na propagação do evangelho a todo mundo. Era uma igreja de fato missionária. Por isso que hoje existe uma missão chamada Missões Portas Abertas, por causa dessa referência à porta aberta da igreja de Filadélfia. Então, na província da Ásia, Jesus retratou Esmirna e Filadélfia como lugares em que Satanás instigava a blasfêmia e as mentiras nas sinagogas. Aqui nós temos também, no versículo 9 do capítulo 3, a referência à sinagoga de Satanás e à perseguição dos judeus. E nessas 2 cidades, então, existiam igrejas que Jesus elogiou, sem expressar uma única palavra de repreensão ou correção. Mais uma vez se revela a verdade que a luz brilha mais forte nos lugares mais escuros. Observe, as igrejas que estavam sendo perseguidas eram as igrejas que mantinham o testemunho fiel. E eram as igrejas exemplos. E as outras não estavam sendo perseguidas pela falta do testemunho fiel. E Apocalipse, então, vem trazer essa exortação. É isso que nós vemos na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a única igreja que não foi elogiada. Não tem elogio algum. Então, é a igreja aí mais mundana, que está mais distante do evangelho. E nessa igreja, Jesus diz que ela não é nem quente nem fria nem quente. E Jesus estava a ponto de vomitar da boca. Por que essa referência? A referência aqui é uma referência geográfica. Havia perto de Laodiceia Colossos, que tinha águas frias, cerca de 5 quilômetros, 5,5 quilômetros. E essas águas frias eram águas de refrigério. As pessoas iam lá para se refrigerar. E Herápolis tinha água quente em Herápolis, e eram águas medicinais. E Herápolis estava a cerca de 100 quilômetros, mas estava próximo aí. Então, quando é dito para Laodiceia que não é frio nem quente, está dizendo, olha, você não é nem refrigério, nem medicinal. E é interessante porque essa água quente de Herápolis era encanada para Laodiceia e chegava morna, de fato, né? Então, quando chegava morna lá, a água morna traz náuseas. Por isso Jesus fala, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, você não é refrigério, você não é medicinal, você perdeu o seu sentido. Você não é nada, você não é nem quente nem frio. Você é miserável e pobre. Laodiceia era uma cidade riquíssima, tinha um centro bancário industrial. Ela era tão rica que quando um terremoto atingiu ela em 61 depois de Cristo, ela conseguiu financiar a sua reconstrução com seus próprios recursos. Então a cidade era rica, a igreja era rica e abastada, mas Jesus olha para essa igreja rica e diz, você é miserável e pobre. Miserável e pobre, espiritualmente falando. Ao contrário, a igreja que era pobre financeiramente era rica. Olha só, no reino de Deus,
as coisas são invertidas. Nós precisamos notar isso. Então, era uma igreja que era miserável e pobre espiritualmente, apesar de estar riquíssima, de ser rica por causa dos seus recursos. Era uma igreja que estava cega, apesar de que em Laodiceia havia ali uma escola de medicina conhecidíssima, e naquele local se fabricava um colírio para uma espécie de catarata, algo muito importante naquela época. Certamente não existia a cirurgia de catarata que temos hoje. Então, um colírio para catarata era algo caríssimo, algo requisitado, mas a igreja estava cega da sua nudez. Jesus disse que a igreja estava nua, mas aquela região era conhecida por um belo tecido negro, usado para fazer roupas e tapetes. Mas a igreja estava nua. Por isso que Jesus fala àquela igreja para depender dele. A fala de Cristo a essa igreja é: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas, ou melhor, que de mim compres ouro refinado. Olha só, você é miserável e pobre. A cidade é rica, mas você está na sua pobreza espiritual. Então compre de mim ouro. Compre de mim vestiduras brancas, em contraponto o tecido negro. Compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você veja. Eu te repreendo e disciplino porque te amo. Jesus, apesar da igreja estar desviada, Jesus amava a sua igreja. Então a exortação a Laodiceia é: dependa inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Dependa. A igreja tem que depender de Cristo. Não pode se basear na sua riqueza, na sua conta bancária, no sucesso da sua cidade, nos tempos de prosperidade. Não, dependa inteiramente de Jesus. Essa é a mensagem. Bom, esse é o último slide, só um resumão aqui. Essa imagem eu tirei da internet, vocês podem encontrar na internet, não fui eu que fiz, logicamente. E aqui faz um resumo das 7 igrejas, das 7 cartas às igrejas. Então, Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, na sua mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos castiçais de ouro. A repreensão: deixaste o teu primeiro amor. O elogio: sofreste, tem paciência, e trabalhaste, né, pelo teu nome, conheço as suas obras, e não te cansastes. Odeia as obras dos nicolaítas. O conselho é lembrar aonde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Senão Jesus virá e iria mover o castiçal, ou o candelabro, o candeeiro do local. É interessante isso, porque mover o candeeiro é tirar a igreja da cidade. E talvez isso de fato aconteceu, porque hoje a Turquia é um país muçulmano, é um país islâmico. E talvez aonde era Éfeso, não sei se qual cidade há lá, se há a cidade de Éfeso até hoje, não exista mais igreja cristã. Foi movido o candeeiro. Então isso é comum, Jesus faz muito isso, mover o candeeiro de igrejas que não são fiéis. E as igrejas antigas do Antigo Oriente e tudo mais, elas não existem mais. Aquela região é toda muçulmana, porque de fato houve um período que se mantiveram fiéis e o período da apostasia. E aí, ao vencedor, dá-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, a árvore da vida. Esmirna, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, sem repreensão. O elogio: obras, tribulação e pobreza. Não temas as coisas que há de acontecer. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e não receberá dano da segunda morte. Em Pérgamo, aquele que tem a espada aguda dos 2 fios. É interessante porque toda essa forma que Jesus se apresenta aqui às igrejas é a forma que ele foi descrito no capítulo 1. Então, no capítulo 1, Jesus é descrito. João tem a visão e Jesus é descrito ali por João. E aí, no início de cada epístola, João parcela essa descrição, né? Coloca parte em uma, parte em outra, parte em outra. E cada parte dessa descrição tem a ver com a exortação, tem a ver com o momento que a igreja está vivendo.
Então, por exemplo, Jesus em Pérgamo tem uma espada aguda. Por quê? Porque se a igreja não se arrepender, Jesus vai com a sua espada batalhar contra a igreja. Então, essa é a ideia. Então, lá tem os que seguem a doutrina de Balaão e também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, Pérgamo. Alguns retêm o nome de Jesus e não negam a fé de Jesus. Isso é maravilhoso, porque mesmo diante de duas heresias ainda existem os fiéis. E ao vencedor, eles receberão o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome escrito, uma nova identidade. Isso é maravilhoso também. Tiatira, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. É interessante porque os olhos como chama de fogo são os olhos que vê tudo, do justo juiz, que vê até o mais profundo do coração. E os pés semelhante ao latão, ou ao ferro reluzente, traz a ideia de alguém que vai para guerrear, para julgar. O juízo vai ser firme. Por quê? Porque nessa cidade de Tiatira nós temos Jezabel, a mulher profetisa que leva as pessoas a fornicarem, a prostituição. E apesar de Jesus elogiar as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, né, e as últimas obras que são mais do que as primeiras, ele diz que irá colocar em cama, em doença. Olha o julgamento, olha a justiça daquele que tem olhos de fogo e pés como de latão. A justiça contra Jezabel. Então colocará de cama os que adulteraram com ela, com Jezabel, e virá a grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Existe aqui a possibilidade do arrependimento. Jesus é bondoso. E ferirei de morte os seus filhos, mas os que tendes retenho até que eu venha. Lhe darei poder sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sarde, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Depois eu vou explicar na semana que vem sobre esses 7 Espíritos de Deus. Tens nome de que está vivo, mas está morto. Não achei as tuas obras perfeitas. Algumas pessoas não se contaminaram, mas se você não vigiar, olha só, virei como ladrão. Então é aquela cidade que precisava vigiar, porque Jesus vem repentinamente. E não saberás a hora que virei contra ti. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, a igreja só elogiada, o que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Olha só, pouca força por causa da perseguição, mas guardou a palavra, guardou o testemunho. E não me negastes o nome. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E essa igreja, então, seria coluna no templo. Aleluia. Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja não é quente nem frio, ela diz que é rica, está enriquecendo, nada tem falta, mas na verdade a igreja é miserável, pobre, cega e nu. E por isso Jesus aconselha a comprar dele ouro refinado, roupas brancas e colírio para que vejas. E Jesus é zeloso, por isso ele exige o arrependimento. E aquele que vencer assentará no trono junto com Cristo. E aí o trono aparece aqui porque logo no capítulo 4 nós vamos ver o trono de Deus. O trono de Deus em contraponto ao trono de Satanás, que é o culto ao imperador, que é o templo para o culto ao imperador. O trono de Deus glorioso. Então sempre a ideia é o seguinte, olha, mantenha o testemunho fiel, e se morrer, você vai assentar no trono de Deus. Olha o trono de Deus. E aí o capítulo 4 vai descrever o trono de Deus. E lá no capítulo 20 nós vamos ver que as almas dos decapitados estão no trono. Tem tronos lá para elas e elas estão reinando com Cristo. Estão no trono de Deus, a alma dos decapitados. Então aquele que vencer, mesmo que venha morrer pela sua fé, sentará no trono de Deus. Aleluia. Amém. Vou encerrar